Olá, pessoal. Eu sou a professora Diana e estou aqui hoje para mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, que foi movimento uniformemente variado. Hoje nós iremos abordar, trabalhar com as equações desse movimento e vamos fazer também algumas aplicações, certo? Nós vamos abordar hoje a aceleração média, função horária da velocidade, função horária do espaço e equação de Torricelli, tá bom? Mas antes, da gente iniciar, não podemos esquecer, pessoal, dá uma olhadinha lá no nosso canal, inscrevam-se, compartilhem, deixem seu like, né? Se você já é inscrito, ativa lá as notificações, porque sempre que tiver uma postagem de um vídeo novo, você será notificado, tá certo? Então, fica a dica para vocês. Vamos lá iniciar, pessoal, a nossa aula de hoje, né? Começando aí com a aceleração média, certo? Eu apresento para vocês aí a equação da aceleração média, onde nós temos a aceleração média, A e km, né, igual a ΔV sobre ΔT, certo? Ó, o que eu posso já adiantando para vocês? ΔV é a variação da velocidade, que a gente pode também escrever dessa forma: velocidade final menos velocidade inicial. Por quê? Porque o delta, pessoal, ele representa aqui na física variação. Então, sempre que ele aparecer, ele vai representar variação, seja variação da velocidade, que é o nosso caso, seja variação do tempo, olha só também, ó, tempo final menos tempo inicial, seja variação do espaço, variação da temperatura, né, variação do tempo, ele apareceu, ele vai representar variação, tá certo? No nosso caso aqui, nós temos variação da velocidade e variação do tempo, beleza? Aí eu mostro também para vocês aqui, gente, as variáveis, certo? Eu gosto sempre de lembrar as variáveis para que você não esqueça. Então, iniciando aí com o ΔV, né? Nós temos variação da velocidade, e eu já ressalto para vocês aqui a unidade, que ela deve estar em metros por segundos, tá bom? Mais adiante eu já mostro para vocês o ΔT, que é a variação do tempo, e esse tempo deve estar em segundos, certo? Isso não é por acaso, é porque, ó, o Azinho vai representar quem? A aceleração média. E a unidade de aceleração média é metros por segundos ao quadrado, que teve origem onde? Metro, metro. Segundo vezes segundos, segundo ao quadrado. Tá certo? Ficou claro? O que a gente pode observar, pessoal? Que a aceleração média é a variação da velocidade, né? Ou seja, é a taxa de mudança da velocidade em função do tempo. Foi exatamente isso, pessoal, que eu falei na aula passada, né? Na aula anterior. A aceleração média, a mudança de velocidade, a taxa de variação dessa velocidade em função do tempo. Então, quem é a taxa de mudança, né, dessa velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial, tá certo? A gente passa agora, pessoal, para a função horária da velocidade. Função horária da velocidade, que é representada por esta equação, certo? V igual a V0 mais A vezes T. O que nós temos aí? Esse V não é diferente do V da outra equação, é a velocidade final, em metros por segundo. O V0 é a velocidade inicial, né? Também em metros por segundo. O A é a aceleração, em metros por segundo ao quadrado. E o T é o tempo dado em segundos. Essa equação, pessoal, essa função, né, da velocidade, vem da fórmula da aceleração média. Você observa aí que ela tem todas as variáveis, né? Você observa que ela tem as mesmas variáveis.
Então, a equação horária da velocidade nada mais é que uma forma diferente da gente reescrever a equação da aceleração, certo? Então, mas como é que eu chego? Você observa lá que eu tenho ΔV. ΔV é quem? Velocidade final menos velocidade inicial. As duas variáveis estão aparecendo aí, certo? Então, dessa forma, nós temos aqui a função horária da velocidade. Eu preciso também que vocês fiquem atentos a essa observação, tá bom? O que diz a observação? Aqui, pessoal, os sinais da velocidade, né? Velocidade final e velocidade inicial, eles podem ser positivos ou negativos. O sinal da aceleração também pode ser positivo ou negativo. O único sinal que não pode ser negativo é o do tempo, certo? E se em algum momento você estiver resolvendo uma questão e porventura essa questão te pedir o tempo e você encontrar um tempo negativo, aí você vai ter que voltar, rever todo o passo a passo, identificar onde foi o erro, porque o tempo tem que ser positivo. Beleza? Compreendido? Então, vamos adiante. Função horária do espaço, certo? A função horária do espaço, pessoal, ela é representada por esta equação, né? Um pouquinho grande, né? Mas isso não significa que é difícil, certo? Não se assustem, tá bom? Aqui nós temos, ó, S posição final, S0, posição inicial, eu vou já falar com mais detalhe para vocês. V0, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2, certo? Já a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Eu queria mostrar para vocês de antemão que a gente pode reduzir, simplificar essa equação, né? De maneira que fique melhor de se trabalhar, ou mais fácil, como vocês queiram, né? Abordar aí, certo? Mas como é que eu posso fazer isso? Vocês lembram do ΔS, que ΔS é espaço final, né? Posição final menos posição inicial. Lembram? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse S0, que é a posição inicial, vou trazer para o primeiro membro. Olha só, dessa forma. Trouxe para o primeiro membro. Essa foi a única mudança que eu fiz. Trouxe ele que estava depois da igualdade para antes da igualdade. Deixa eu destacar aqui para vocês, certo? Ficando, então, S0, S menos S0, tá bom? Então, S menos S0 não é nada mais, nada menos que o quê? ΔS. Então, aqui, pessoal, eu tenho a mesma equação. Aqui em cima e aqui embaixo eu tenho a mesma equação. Porém, elas estão escritas de maneiras diferentes, certo? Se no meu contexto eu preciso usar essa, eu uso essa. Mas se no meu contexto essa aqui é cabível, então eu vou utilizar ela que é mais simples, certo? Tá bom? Você conseguindo reescrever, né, a função horária dessa maneira, ela pode te ajudar bastante, tá bom? Então, você pode trabalhar com as duas, vai depender do seu contexto, ok? Olha só, destacando aí. Então, só para a gente relembrar, pessoal, temos aí S, que é a posição final, ou espaço final, S0, que é a posição ou espaço inicial, V0, velocidade inicial, né? Estou colocando aí do lado as unidades, para vocês também não esquecerem, né? O T é o tempo. E se você precisar acrescentar, fazer essa mudança, né? Essa simplificação, aí vamos ter também a velocidade, e após a simplificação nós vamos ter a variação do espaço, tá certo? Perfeito? Então, vamos adiante. Equação de Torricelli. Pessoal, para a parte das equações, a gente finaliza com a equação de Torricelli, depois a gente vai para algumas aplicações, certo? Então, a equação de Torricelli, pessoal, é essa bem bonita aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu também já abordo com vocês.
todas essas variáveis, começando com V, velocidade final. Acredito que vocês não vão esquecer o nome das variáveis, porque eu relembrei todos, né? V0 é a velocidade inicial, todo mundo já sabe. O A é a aceleração e o ΔS é a variação do espaço, certo? As unidades também estou colocando aí do lado para que vocês também não esqueçam, tá bom? A equação de Torricelli, pessoal, é uma ferramenta importantíssima quando se trata de movimento uniformemente variado, certo? Ela é bem, esse conteúdo aqui, ele é bem extenso, né? Depois, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida e tal, a gente pode fazer esse momento, viu? Aqui na equação de Torricelli, pessoal, a velocidade e a aceleração também podem ser positivas ou negativas, tá certo? Beleza, pessoal? Dúvidas nenhuma, né? Se tiver alguma dúvida, já anota aí para levar para a nossa aulinha, tira dúvidas, tá certo? Então, pessoal, eu concluo aqui a parte, né, que eu abordei as equações com vocês. A gente vai fazer o quê? A aplicação dessas equações em alguns exemplos, tá certo? Ó, por que que eu vou fazer isso? À medida que a gente vai exercitando, a gente também vai aprendendo, né? Vocês sabem disso. A gente vai iniciar aí, pessoal, um exemplo abordando a aceleração. O que que nós temos? Determine a aceleração média do móvel em movimento uniformemente variado, de acordo com a figura abaixo. Aí nós temos essa figura, que é uma figura já que nós já vimos, né? Bem parecida com a figura da aula passada, mas esse aí foi proposital mesmo, certo? Porque eu quero que vocês vejam nessa figura que ela está mostrando a variação da velocidade aqui em cima, variação da velocidade, certo? Desse automóvel. Veja, pessoal, observe, né, que essa velocidade não está variando de qualquer forma, tá certo? Ela não está variando de qualquer jeito. Ela varia de maneira uniforme, ela varia de maneira constante. A taxa de mudança de velocidade dela é constante, ou seja, a aceleração é constante, tá certo? Tudo isso também a gente abordou, né, na aula passada, esses conceitos. Então, vamos ver o quanto está variando. Observe, ó, de 4 para 8 variou quanto? 4 metros por segundo. De 8 para 12 variou quanto? 4 metros por segundo. E de 12 para 16, também 4 metros por segundo. Então, essa velocidade está aumentando de 4 em 4 metros por segundo. E o tempo, né? Em quanto tempo ela faz isso? Ela faz isso, pessoal, a cada 1 segundo. A gente observa que o tempo que vai passando aqui é a cada 1 segundo, certo? A cada 1 segundo, a velocidade dele aumenta 4 metros por segundo. Então, quanto vale a aceleração? Que é o que a questão está pedindo. Ficou fácil, né? Se a cada 1 segundo a velocidade dele aumenta 4 metros por segundo, eu já posso concluir aí um valor para uma velocidade. Dina, mas eu não sei fazer dessa forma. Eu só sei aplicando na equação. Então, não tem problema, a gente calcula. Aplicando na equação da aceleração, que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? Aí eu já reescrevo de maneira que eu coloque o ΔV e o ΔT desmembrado. Eu coloco velocidade final menos velocidade inicial e tempo final menos o tempo inicial, certo? Fazendo agora também as mudanças, né? As alterações, as substituições, certo? Para eu substituir, pessoal, eu preciso pegar a velocidade final e a velocidade inicial. Eu posso pegar qualquer intervalo desse daqui, né, de velocidade, certo? Eu posso pegar a velocidade inicial sendo 4 e a final sendo 8. Posso pegar a velocidade inicial sendo 8, 16.
o intervalo que eu pegar aí de velocidade vai dar sempre o mesmo resultado, porque a aceleração é constante, tá bom? Mas vamos pegar aqui esses dois primeiros, tá certo? Então, à medida que eu pego aqui a velocidade, eu tenho que pegar os tempos correspondentes a essas velocidades, tá certo? Isso é importante. Então, vamos lá substituir. Vou pegar aqui, ó, essas duas. Então, se eu peguei essas duas, velocidade final vai ser 8 e a inicial vai ser 4. Então, eu substituo como? A aceleração média é igual a 8 menos 4. Se a velocidade foi 8, o tempo vai ser 1. Se a velocidade foi 4, o tempo vai ser 0. Então, eu tenho o tempo final menos o tempo inicial, 1 menos 0. Beleza? Agora ficou muito mais fácil, né? A gente só vai fazer aqui os nossos cálculos, que vai ser 8 menos 4 deu 4, 1 menos 0, 1. Né? Dividindo aí, nós temos exatamente a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado, que foi justamente o que eu falei lá em cima, anteriormente, né? A cada 1 segundo, a velocidade dele aumenta 4 metros por segundo, ou seja, a aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Ok? A gente vai sempre encontrar esse valor, né? Independente do intervalo que a gente pegue aí de velocidade, porque a aceleração, ela é constante. Beleza, gente? Vamos para mais um exemplo, e dessa vez abordando a equação horária da velocidade. Aí nós temos a seguinte situação. É dada a função horária da velocidade, certo? De um móvel. Aí nós temos aí a função horária V igual a 8 menos 2t. Geralmente, pessoal, quando se trata de equação horária da velocidade, as questões vão trabalhar nesse estilo, certo? Ela é cobrada nesse estilo aí. Então, vamos aqui para o item A, determine a velocidade inicial e a aceleração escalar do movimento, certo? Ó, o que nós temos? Eu coloco aqui para vocês a nossa equação inicial, que nós vimos aqui anteriormente, e abaixo dela eu vou colocar a função que nos foi dada, certo? Por que eu vou fazer isso? Dessa forma, eu não vou poder errar, tá certo? Nem consigo, né? Por quê? Porque é só questão de identificação, pessoal. Eu vou observar quem está substituindo, né? Quem está no lugar do V0. Eu vou identificar quem está substituindo, quem está no lugar da aceleração. É só questão de identificação. Então, eu já observo que no lugar do V0 eu tenho 8, e no lugar da aceleração, pessoal, eu tenho aí menos 2, certo? A gente já observa aqui aí uma aceleração negativa. Então, quais são os valores que nós temos? Para a velocidade inicial, nós temos aí 8 metros por segundo, e para a aceleração, nós temos menos 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Ótimo. Então, vamos adiante para o item B, que diz assim: verifique se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes de 2 e 16 segundos. Então, vamos só relembrar aqui o conceito de acelerado ou retardado, né? Acelerado, pessoal, é quando eu tenho a velocidade e a aceleração com sinais iguais, seja positivo ou negativo e negativo. Já o retardado é quando eu tenho sinais diferentes, certo? Negativo com positivo com negativo, desde que sejam diferentes, tá certo? Então, vamos lá começar. A gente vai começar calculando para o instante 2 segundos, certo? Aí a gente calcula para o instante 2 segundos e analisa se é acelerado ou retardado. Fazendo a substituição aí, ó, coloquei o 2 no lugar do tempo. Já faço meus cálculos, tenho aí 8 menos 2 vezes 2, 4. Subtraindo 8 menos 4, nós temos velocidade igual a 4 metros por segundo. Então, o que a gente observa? Que aqui eu tenho uma velocidade positiva e aqui eu tenho uma aceleração negativa. Eu tenho aí sinais diferentes, que corresponde a quem? Ao movimento retardado, certo? Fazendo para 16 segundos, a gente faz o mesmo estilo, né? Só substituir ali.
Substituindo, nós temos 8 menos 2 vezes 16, 32. Aí nós temos aí sinais diferentes agora. Mais 8 e menos 32. Subtrai, permanece sinal do maior número e deu menos 24. O que eu observo? Que agora eu tenho velocidade negativa e a aceleração também é negativa. As duas têm o mesmo sinal, que isso corresponde a movimento acelerado. Ok? Perfeito aí? Vamos adiante, né? Item C. Em que instante o móvel muda de sentido? Pessoal, ele me pergunta isso, não me dá nenhum valor, né? Porque a informação que eu preciso, ela está ali dentro do contexto. Eu preciso ser esperto para identificar isso, certo? Como assim? Sempre que, né, uma questão falar que o móvel muda de sentido, ele está em um certo sentido. E ele mudou. Então, para ele mudar, ele precisou parar, certo? Então, se ele precisou parar, a velocidade final vai ser o quê? 0. Então, sempre que uma questão, né? Toda vez que uma questão falar, né? Ou de mencionar que o móvel muda de sentido, eu vou considerar a velocidade final igual a 0, tá bom? Então, colocamos aqui a nossa função horária da velocidade e vamos substituir no lugar do V, a gente vai colocar quem? 0, certo? Essa é a informação que nós temos. Trazendo aí, ó, 2t, aqui eu tenho menos 2t, ó, certo? Para o primeiro membro, eu vou trazer positivo e deixar o 8 no segundo membro, ficando fácil a resolução agora. T vai ser igual a 8 dividido por 2, né? O 2 estava multiplicando, passou dividindo. Então, nós temos aí o tempo igual a 4 segundos. Ou seja, quando o tempo é igual a 4 segundos, esse móvel ele vai mudar de sentido, certo? Passamos aí para a equação horária do espaço. Tá bom? Então, temos aí, é dado um movimento cujo espaço varia com o tempo t, de acordo com a função horária. Lembrando que nós estamos trabalhando esses valores no SI, certo? No Sistema Internacional. Temos aí, ó, S igual a 8 menos 18t mais 3t ao quadrado. Bem interessante, viu, pessoal? Vamos aqui. Item A. Determine o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração em escala do movimento. Então, nesse item A, nós temos 3 pedidos, né? 3. Na equação horária do espaço, pessoal, é muito importante identificarmos quem é quem, né? Além de saber montar a equação horária do espaço, né? A equação horária da velocidade a partir da equação horária do espaço. São essas coisas que a questão geralmente vai te pedir, né? Certo? Extrair a equação horária da velocidade da equação horária do espaço, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Tá bom? Então, vamos lá. Item A. Item A me pegue 3 coisinhas. Vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa função, a nossa equação horária do espaço, a nossa função que a questão nos forneceu. Acima dela, eu vou colocar a nossa equação, né, inicial, que a gente já abordou anteriormente. O que a gente vai fazer? Identificar. Primeiro, quem é o espaço inicial? Quem é que está ocupando o lugar do espaço inicial? 8 metros, certo? Quem é que está ocupando o lugar da velocidade? Menos 18. Então, aí... E falta quem? A velocidade, a aceleração, né? Então, a aceleração está aqui nesse canto. Quem é que está ocupando o lugar dela? 3. Atenção, atenção, atenção. Será que realmente esse 3 corresponde à aceleração? Vou até tirar ele daqui, viu? Vamos lá o que nós já temos. Nós temos espaço inicial igual a 8 metros e nós temos a velocidade igual a menos 18. Pessoal, por favor, não esqueçam esse sinal, tá certo? Menos 18 metros por segundo, tá certo? E vamos aqui, pessoal, abordar a aceleração. Chamo muito aqui a atenção de vocês, certo?
Observe que a nossa equação inicial tem a vezes, só o finalzinho aqui, viu? A vezes t ao quadrado dividido por 2. E na nossa função horária, né, que a questão nos forneceu, não tem essa divisão por 2 aqui. Ou seja, essa divisão por 2 já aconteceu. Se ela não aparece aqui, é porque já aconteceu, já foi efetuada uma divisão anteriormente para se chegar a esse valor aqui. Ou seja, a aceleração não vai ser o 3. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês, né? Para a gente observar direitinho. Então, quem era a aceleração? Um número que dividido por 2 deu igual a 3. E esse número, né? Nada mais é que quem? 6, certo? 6 dividido por 2, 3 metros, né? Perdão, 3 metros por 3, né? Que foi o valor que nós temos aqui na nossa função. Ou seja, eu posso concluir que a aceleração não é o 3, é quem é 6. Porque quando eu dividi 6 por 2, né? Tá aqui o 6 por 2, foi que eu obtive o 3, certo? Então, a nossa aceleração vale quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Uma casca de banana aí, né, pessoal? Certo? Mas vocês não podem cair não, viu? Ficar bem atentos. Compara sempre as equações para que não aconteça erros, tá bom? Então, vamos lá mais adiante, né? Item B. Determine a função horária da velocidade para esse movimento. Olha só que interessante. Eu até já tinha alertado vocês anteriormente. O item B me pede a função horária da velocidade. Só que nós estamos trabalhando aqui um exemplo da equação horária do espaço. Então, será que eu vou ter que extrair da equação horária do espaço a função horária da velocidade? É isso mesmo. E isso é muito possível, tá bom? Então, vamos lá. A questão quer isso, pessoal. Ela quer essa equação aí, que é a nossa equação horária da velocidade. V igual a V0 menos AT ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Velocidade, aqui eu coloquei menos, pessoal, mas também pode ser o mais, a gente vai depender do sinal da aceleração, tá certo? Então, vamos lá, V vai ser igual, quem é o V0? Menos 18, certo? Quem a aceleração é positiva, então vai ficar mais, né? Aqui era para ter sido mais, mas a gente já entende que a aceleração é positiva, a gente já coloca positivo, tá bom? Vezes o tempo, pronto. Aqui eu tenho uma função horária, né? Para termos uma função horária, basta a gente substituir da velocidade, né? Basta a gente substituir a velocidade inicial e a aceleração. Feito isso, nós temos a função horária da velocidade, tá certo? Agora, nós temos aí o item C, que diz assim, em que instante o móvel muda de sentido? Olha, mais uma vez aparecendo isso aí, né? E também pede para determinarmos o espaço nesse instante, determinar o espaço no instante em que o móvel muda de sentido. Colocamos aí a nossa função, que a gente encontrou no item B, certo? E substituímos. Eu já vou substituir no lugar do V o zero, porque eu sei que quando o móvel muda de sentido, a velocidade final vai ser zero, certo? Então, eu trago aqui, ó, 6t para o primeiro membro, trouxe ele positivo e troquei o sinal do 18, que era negativo, ficou positivo. Então, eu tenho aí tempo igual a 18 dividido por 6, tempo igual a 3 segundos. Perfeito? Só que aí eu encontrei quem? O instante em que ele muda de sentido. A questão também quer quem? O espaço. Então, se a questão pede o espaço, eu vou aplicar esse instante na equação, né, na função do espaço, que a questão nos forneceu lá em cima, né? Certo? Observe que eu vou substituir esse 3 em dois locais. E esses dois locais fazem referência ao tempo, né? Na equação horária do espaço, nós temos aí duas vezes, né? O tempo aparece duas vezes. Então, vamos lá. Foi o que foi feito. Repetiu 8 menos 18 vezes 3. Eu faço primeiro as multiplicações, deu 54. Sinal negativo continuou. Repeti aqui esse 3, aqui. E resolvi aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, 9.
certo? Estou fazendo no passo a passo, mas vocês podem ir direto. Repetir aqui mais uma vez o 8 menos 54 mais. Resolvi a multiplicação. 3 vezes 9, 27. E aí ficou fácil, né? Ó, repetir o 8. Aí eu tenho menos 54 mais 27. Sinais diferentes, eu subtraio. 54 menos 27 dá 27. E repito o sinal do maior número. O maior número é 54 e o sinal dele é negativo. Então, fazendo essa resolução aqui, eu tenho mais 8 e menos 27, sinais diferentes mais uma vez. Eu subtraio, permaneço o sinal do maior número, que eu tenho um resultado igual a menos 19 metros. Perfeito? E aqui, pessoal, nós temos, por fim, a aplicação da equação de Torricelli, certo? Quando é que nós iremos aplicar essa equação? Vocês já sabem, né? Sempre que a questão não te der tempo, né? Se a questão nem falar em tempo, você já vai associando a equação de Torricelli. Vamos observar aqui a questão, o exemplo, né? Um automóvel a 72 km por hora é freado uniformemente, com aceleração escalar de módulo 2 metros por segundo ao quadrado até parar. Determine a variação desse automóvel do início da frenagem até ele parar, certo? Então, vamos lá. Antes da gente começar a resolução, pessoal, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. A primeira dica, sempre que a questão falar que o móvel vai parar, né, vocês já sabem, ele vai parar, então a velocidade final dele vai ser 0. Essa daqui vocês até já sabiam, né? A 2 é o contrário. Se a questão fala, né, falar que o móvel partiu do repouso, então se ele partiu do repouso, pressupõe que ele estava parado, né? Então a velocidade inicial vai ser o quê? 0, que não é o nosso caso, né? E uma outra dica bem importante, pessoal, se vocês observarem aqui em cima, ó, a questão falou sobre módulo, né? Ó, módulo. Então, a dica é muito comum nesse tipo de questão as questões falarem de módulo, certo? Ele te dá a aceleração em módulo, ou seja, se ele te der essa aceleração em módulo, essa aceleração vai ser o quê? Positiva. No caso aí, 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Mas isso aí, pessoal, aqui tem uma casca de banana, né? Para você cair, mas olha só, não caia. Não caia nessa não, certo? Por quê? Por que que dá para eu sair aí, né, dessa pegadinha, dessa casca de banana? Observando a seguinte situação. Se ele tá freando, né? Se ele vai parar, ele tá o quê? Desacelerando. Tá certo, pessoal? Ele está desacelerando. Então, essa aceleração é o quê? Negativa, com certeza, certo? Então, na hora da gente colocar a aceleração, né, esse 2, na equação, ele vai o quê? Negativo, certo? Tá bom? Então, vamos lá extrair as nossas informações. A primeira informação é a velocidade inicial. A segunda informação é a aceleração, né? A terceira informação é o ΔS, certo? E a quarta informação é quem? É a velocidade final, que a gente vai considerar como sendo 0, certo? Daí a gente aplica os valores na equação. Sendo que, antes de aplicarmos os valores na equação, pessoal, a gente observa que essa velocidade está em km por hora e a gente transforma para metros por segundo. Como é que a gente transforma? Dividindo por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá exatamente quanto? 20 metros por segundo. Agora sim, eu aplico na nossa equação de Torricelli. Eu observei que em nenhum momento a questão me falou de tempo.
certo? Substituir os valores, pessoal, 0 igual a 20 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes. Esse menos aqui já aparece porque a aceleração é negativa, certo? Então, a gente traz esse menos para cá. 2 vezes ΔS, que é o que a questão nos pede. Olha só o que eu fiz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes ΔS, com esse menos, né? Fica menos 4 ΔS e ele veio para cá positivo, antes da igualdade, igual 20 vezes 20, né? 20 ao quadrado deu 400. ΔS vai ser igual a 400 dividido por 2, que vai dar igual a 100 metros. Certo, pessoal? Era isso. Esse era o recado que eu queria passar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, né? Anota aí, leva para nossa aula tirar dúvidas, né? Que você vai ficar com o conteúdo bem esclarecido, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.